Aos vivos e a cores, meu muito boa noite, galerinha do Primeiraço. Primeirão de aço, você que está nessa jornada, iniciando, né, a jornada do ensino médio, mas já estamos passando a primeira metade, já passamos do primeiro tempo, já estamos chegando na metade do segundo tempo, O primeiro ano já está quase indo embora, quase dando um tchau. Tchau, I left good now. Alô, Monte Alegre do Piauí, meu muito boa noite, tio Flávio Coelho. Alô, meu amigo Santiago, autoridade lá da cidade de Valença, rapaz, Valença do Piauí. Alô, galera de Palmeira, galera de São Pedro do Piauí, você que está logado assistindo também pela plataforma, pelo canal, assistindo pelo YouTube. Seja bem-vindo a mais uma aula de história com o tio Flávio, Flávio lá das Cambroenga do Sertão. Eita, caba da roça. Essa semana me chamaram de catingueiro. Eu sei que eu sou catingueiro. Caba que vem da caatinga, ele é catingueiro. A temática é a transformação no capitalismo, principalmente com o imperialismo, parte 1. Parte 1, então deve ter a parte 2. Expor características das teorias dos pseudocientíficas. É verdade. Pseudocientíficas. É verdade. Eles queriam que fossem verdadeiras. Com o advento do imperialismo, vamos ver umas questõezinhas na aula de hoje e uma tarefinha de casa. Vamos passar? Olha essa imagem primeiro. Analise atentamente essa imagem. Essa imagem mostra um dragão abatido. Esse dragão abatido é a China. Eu sei que hoje você não consideraria essa imagem, haja vista que a China é que estaria abatendo outros dragões, viu? Mas aí está a China, abatida, a cabeleira do chinês, deu para ver, ó? Aí aqui você tem o Japão, opa, o Japãozinho aqui, ó. Tem a Rússia, tem a águia representando os Estados Unidos, outra águia representando a Alemanha, e tem o leão britânico. Ah, papai, tem o leão britânico, ainda tem a Itália aqui, o Império Austro-Húngaro, a França, são as potências imperialistas. E elas estão de olho em quê? Elas estão querendo fatiar, disputando o território de La Chine. Eu sei que essa imagem é lá mais ou menos no ano de 1900. E nós estamos mais de 100 anos depois disso. E como muda a história, como muda a economia, como muda-se o mundo ao passo de 100 anos, porque hoje uma imagem dessa é impensável, mas há 100 anos eram as potências imperialistas. Hoje a potência imperialista é a China. Ah, papai. Aí eu coloquei essa segunda imagem, ó. Esse nobre representa a Inglaterra, esse é o tio Sam representando os Estados Unidos, e eles estão dizendo, olha, a Índia e as Filipinas estão de portas abertas, pode trazer as bugigangas de vocês para vender. Rapaz, era literalmente de portas abertas. Mas mais ainda, ó, olha um missionário inglês, um missionário norte-americano, as tropas norte-americanas, as inglesas, os canhões norte-americanos, os ingleses, e a China sendo literalmente seduzida pelos dois, ó. Libra esterlina, dólar, vem cá. Ah, papai, estão querendo converter o chinês. E você está vendo, literalmente, o tio Sam dizendo, olha, abri a porta, está aberta. O mercado chinês é todo de vocês. Ah, papai. Veja que isso é de 100 anos atrás. E eu estou lhe dizendo que hoje essa realidade é completamente infundada. Belezinha? Olha o que é que os norte-americanos diziam em relação aos ingleses. Lá na época antiga, teve o Império Romano. Ele cresceu, cresceu, quis ganhar o mundo e caiu. Depois veio o Napoleão Bonaparte, François, conquistou, conquistou e caiu na ilha de Santa Helena. E quem está assentado no seu poderio bélico, mas muito provavelmente também vai cair, os ingleses. Ah, papai, isso eram os interesses imperialistas.
entre as potências imperialistas. Perfeito? Olha essa outra imagem, que é uma caricatura que a China é um mega ovão, ou seja, tem muita coisa a se consumir da China, é um mega ovo e ele está sendo chocado por vários países. Notadamente, está bem ali à espreita, doidinho para chocar também, um galozão que é o tio Sam, aqui o rei inglês, aqui o Kaiser alemão, eita, aqui o francês, aqui o czar Nicolau II. Você está vendo as potências europeias estão dizendo, a China vai ser minha, quem vai chocar ela sou eu. A temática é o imperialismo. Então, estou apresentando para você aspectos do imperialismo de pouco mais de 100 anos atrás, que hoje, notadamente, isso não seria mais a tônica da verdade. Visto isso, vamos para frente. Povo! O que é o eurocentrismo? É uma ideia de que a Europa é superior aos outros povos e que os outros povos têm que trilhar o mesmo caminho trilhado pelos europeus para chegar ao grau de superioridade da Europa, o grau de civilidade, porque eles eram um modelo a ser seguido. Olha essa caricatura, essa pintura que você tem bem aí de uma propaganda francesa. E essa pintura de uma propaganda francesa está mostrando uma criança dizendo: por que sua mãe não o lava com o sabão Farri? Ou seja, é como se a criança negra não fosse branca por causa do sabão, não fosse, entre aspas, civilizada porque não tomava banho. Você sabe que, na realidade, quem não tem costume de tomar banho é o europeu, não é o cara de fora da Europa. O europeu é que tem a tradição do chamado banho seco. A maioria dos outros povos, à exceção dos povos nórdicos, eles geralmente têm medidas sanitárias, higienistas, muito mais profundas, muito melhores do que as europeias. Sabia? Muito melhores que as europeias. Passando, a atitude das nações europeias de impor seus valores e se achar superior aos outros povos, chama eurocentrismo. A Europa é o umbigo, é o centro do mundo. E essa ideia fez com que eles fossem o modelo de civilização a ser seguido. Então tá lá, ó, civilization. Aí tá o Sr. Bourne, ele representa a Inglaterra. Ele está à frente, levando asiáticos, africanos, orientais. E atrás dele está seguindo o tio Sam. Ó. Veja que o tio Sam segue as pegadas do John Bull lá, o inglês, ó, levando da Papua Nova Guiné, do Haiti, da região e etc. Mas o exemplo, quem vai chegar primeiro à civilização é a Europa. De boa, na lagoa. Visto isso, olha essa charge que representa a Inglaterra. Tio, como é que a gente sabe que é a Inglaterra? Olha aí, ó, Bretanha. E ela leva o modelo de civilization. E ela se coloca contra os povos que ela considera bárbaros. Veja que os povos bárbaros, predominantemente, são povos não europeus, africanos, asiáticos, da Oceania, estão levando o modelo de civilização para eles, com as armas. Nós tivemos muito racismo nesse cenário. Esse racismo ainda existe, mas naquela época ele era mais gritante, ele é mais aberto. E as teorias racistas nasceram nessa época, se profundaram nessa época. Aqui seria o africano, aqui seria ao meio o asiático, e aqui seria o europeu, permitindo uma expansão da caixa craniana. É o que eles diziam. E eles pegavam essas teorias baseadas no que havia de estudo científico, por exemplo, do meu amigo Charles Darwin, da chamada A Origem das Espécies. O Gobineau
fez uma divisão e uma hierarquia entre os vários povos, notadamente, o negroide era o mais inferior, o asiático amarelo era, vamos dizer assim, o intermediário, e o branco europeu era superior a todos os outros. E veja que essa interpretação meio que foi mantida por muito tempo. Então, daqui a pouco vai ascender ao poder na Alemanha o Hitler. E o Hitler bebeu muito nessa teoria aqui, de uma ideia de superioridade de um povo sobre outro. Bebeu muito nessa pseudo-teoria científica. Perfeito? Vamos passar. Olha o imperialismo que nós estamos debruçando. Olha a Coca-Cola. Nasceu pequenininha, se tornou uma potência e de repente as garras dela estavam chegando, sabe onde? Ah, papai, comendo o Guaraná Jesus, aqui no Maranhão. Olha como, vamos dizer assim, as garras, os tentáculos do imperialismo, o imperialismo econômico, chega até aqui pertinho de nós. Notadamente, o Guaraná Jesus detém 25% da preferência do consumidor maranhense. Você pode vender os tubaínas, os refrigerantes de primeira, enlatados, mas o Jesus tem 25%. Então a Coca-Cola fez de tudo, fez muita propaganda, para ver se conseguia diminuir essa percentagem de preferência no Maranhão pelo Jesus. Ora, é preferível ter o Jesus como inimigo ou Jesus como aliado? Como aliado. Foi o que a Coca-Cola fez. Comprou Jesus, olha aí, ó. Comprou Jesus. Ah, papai, é melhor ter Jesus como inimigo ou como aliado? Como aliado. Daí um exemplo onde, vamos dizer, os tentáculos do imperialismo chegam. É o imperialismo econômico. Visto isso, o que vai ser o tal do imperialismo? Vai ser uma nova forma de dominação das potências. Que potências? Potências industriais. Potências industriais, filhas da Revolução Industrial. Notadamente, você deve lembrar que a Revolução Industrial, Monte Alegre, teve início na Inglaterra, mas ela vai extravasar da Inglaterra. Vai ser uma nova forma de domínio econômico, político. Deixa eu mostrar aqui o que é o cenário. Ó. Domínio de vastas áreas do planeta pelas nações industrializadas. Veja que quem começou a Revolução Industrial foi a Inglaterra. Mas a industrialização agora estava na França, na Holanda, na Bélgica. Atravessou o Atlântico, estava nos Estados Unidos, estava no Japão. Veja que nesse cenário aí, a potência industrial não é só uma, apesar de ainda a mais poderosa ser a Inglaterra, mas surgem outros concorrentes, outros atores, e esse domínio não precisa você estar sendo dono, se apossar do território, como na época. Portugal se tornou senhor do território tupiniquim do Brasil. Vou passar. O novo colonialismo, o neocolonialismo, essa nova forma de dominação que a gente vai ter a partir da segunda metade do século XIX. Eu vou botar aqui, ó. Segunda metade do século XIX é 1850 para frente. Então, quem lembra das etapas da Revolução Industrial, aqui vai coincidir com a segunda Revolução Industrial. Segunda Revolution Industrial. De boa? Nil, deixa R$1 de 1 minuto aí para a galerinha fazer o print, por favor. Hein?
Ok, ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Visto isso, eu estou colocando 3 imagens remetentes ao imperialismo. Primeiro, havia uma pretensão das potências imperialistas de dominar todo o globo. Ah, papai, todo o globo. Sugar riquezas, matéria-prima, fonte de matéria-prima, mercado consumidor, investir os capitais que estavam sobrando, chama capitais excedentes. E aqui está o mago da unificação alemã, Otto von Bismarck, o famoso chanceler de ferro, e ele está com um bolo em uma mesa que já está partido em pedaços. Já estamos escolhendo os pedaços. Você vai chamar de partilha da África. Como assim, tio? O continente africano foi dividido, partilhado entre as potências imperialistas. E aqui você está vendo o continente africano com um mega empresário inglês, o Cecil Rhodes. Aí você lembra do Colosso de Rhodes, da mitologia grega? Pois aí era o novo Colosso de Rhodes. Esse mega empresário britânico que tinha a pretensão de montar uma linha telegráfica da cidade do Cairo, no Egito, à cidade do Cabo, na África do Sul, e depois uma linha férrea. Ah, papai! E depois uma linha férrea nos pretensos domínios ingleses. Os caras queriam, os ingleses, queriam dominar parte considerável do território africano. Eu era? Sim. O que é que provocou o imperialismo? Quais os incentivos? Primeiro, buscar matéria-prima nova. Ó. Vou botar matéria-prima nova. Látex, borracha, resinas, cacau, novos metais, aço. E era petróleo. Petróleo. Deixa eu botar aqui petróleo também, ó. Petróleo, importante, petróleo. Petróleo. Uhul! E claro, a maioria dos países capitalistas e industrializados, eles sonham em ampliar o leque de consumidores. Então, botei conquistar novos mercados. E claro, como a Europa crescia em população, eles diziam, cara, aqui está tendo problema demais. Vamos mandar o excedente da nossa população lá para aqueles países. Vai ser bom para eles lá. Nós vamos estar levando os melhores para poder educá-los, catequizá-los, civilizá-los. Olha o discurso da época. E, claro, montar bases estratégicas. O que é bases estratégicas? Ora, locais onde você possa dominar um território e, diante daquilo, você poder meio que neutralizar um concorrente, um inimigo, igual os Estados Unidos hoje têm. Bases estratégicas no mundo quase todo. Notadamente, havia dinheiro de sobra demais nas Europa, nós vamos investir o restante. Investir capitais, ferrovias, construção de pontes, telégrafo. Ah, papai, tudo isso, investimento sinônimo de lucro. E o resultado é que os países europeus, que vão buscar expandir e conquistar territórios, vão alimentar um nacionalismo que daqui a pouco vai resultar numa guerra entre eles mesmos. Um fatality entre eles mesmos. E por último, vai se dar por causa de uma superioridade técnica, científica, o poder bélico, os transportes, além dos trens, das locomotivas a vapor, os navios a vapor, daqui a pouco o automóvel, daqui a pouco o avião. Irra! Tudo isso fez com que os países passassem a conquistar territórios, formando um império, tal qual Roma havia sido um império de boa na lagoa. Olha a imagem aí, olha. Sugar as riquezas da África e drená-las para a Europa e para a América do Norte. Newton, meu rei, deixa R$ 1 aí na tela, per favore, em italiano. Please.
Ao vivo, aos vivos. Deixa eu ver quem é que está aí, meu amigo do Tomar. Tem algum aluno ali em Monte Alegre? Boa noite, Monte Alegre. Galerinha do Seduc PI6. Alô, você do Seduc PI6. Eu acho que é Palmeira, né? É Palmeira, né? Alô, galera de Palmeira, rapaz. Hoje nós estamos vendo o imperialismo, galerinha. Agora eu vou justificar porque é que os caras estão saindo da Europa. Eles tinham as ideias na época que eles achavam que eram verdadeiras. A primeira, eles estavam em uma missão civilizadora, que o europeu superior deveria levar o progresso às regiões atrasadas do globo. Havia isso? Havia uma ideia de que o europeu era superior e por isso deveria levar o conhecimento, a técnica, o know-how que havia das potências europeias. Segundo, intimamente ligado ao primeiro, intimamente, a ideia de uma superioridade do europeu. Qual era a superioridade? A raça branca, o cristianismo, a cultura europeia. E era. Ainda havia assim, havia alguns que utilizavam a teoria do Charles Darwin, que era a teoria da evolução, né? Você lembra? Da teoria evolucionista do Charles Darwin, que vai haver um processo de evolução e adaptação, e os mais aptos, os mais fortes, os mais capazes é que chegavam ao topo. E os outros iam ficando pelo caminho. Notadamente, os europeus se colocavam como eles sendo os mais aptos, os mais capazes, os mais elevados, e por isso eles se sentiam no direito de submeter os outros povos. Ah, papai! Tinha isso? Tinha isso. Olha aí, olha essa primeira imagem mostrando a França, as colônias francesas. Mostra os navios com a bandeira francesa ao fundo. Mostra uma mulher empunhando um ramo de folhas. Mostra a pureza dela e ela está trazendo no barco o progresso, a civilização e o comércio. Para quem? Para africanos, para os árabes, para asiáticos. Deu para ver aí, ó? Tá levando o progresso. A segunda imagem mostra, vamos dizer assim, a França com o Barrete Frígio, a França levando a libertação dos povos do Marrocos. E a libertação dos povos do Marrocos, olha, ela está trazendo os louros da riqueza. Mentira, eles estão sugando as riquezas do Marrocos. Mas a ideia que eles estão passando é que estão trazendo a riqueza para retirar o povo do atraso e da pobreza. Havia esse discurso? Havia. Vou passar. Segunda metade do século XIX, ocorreu a segunda Revolução Industrial. Vou botar uma data. 1840 até 1920. Eu vou botar um período mais elástico, olha. E aí, os países europeus passaram a produzir em alta quantidade, vários países, eles passam a concorrer, o que provoca uma certa crise do capitalismo. Então, a maioria dos países adotaram medidas protecionistas para evitar uma concorrência dos países inimigos. Então, isso criava uma necessidade. Esse protecionismo, essa dificuldade de comprar, de vender, criava uma necessidade. Que necessidade? De conquistar mercado consumidor, de ter novas fontes fornecedoras de matéria-prima. Olha aí a borracha, ó. Olha o aço, faltou o petróleo aí, ó. De conseguir mão de obra barata, de investir o que tinha sobrando lá nos seus países. Olha aí, velho. Deu para ver, ó? Criou-se uma necessidade. É preciso que a gente conquiste áreas, parceiros, para que a gente possa conseguir matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Então, a solução, dominar, controlar
e explorar outros territórios. E era explorar outros territórios. E as áreas alvos são essas daqui, ó. O continente africano, o continente asiático, a Oceania, recém-descoberta, e a América Latina, que vai ser muito mais uma área onde os países europeus vão investir capitais excedentes. Aqui no Brasil, por exemplo, no reinado do Dom Pedro II, clássico, né, na gestão do Dom Pedro II, parte dos investimentos que a gente tinha em ferrovias, no setor de transportes, nos portos, eram de capital inglês, galerinha. De boa na Lagoa? De boa na Lagoinha. Deixa R$ 1 aí na tela, meu amigo. Ok, de boa. De boa na Lagoa. Temática importante aqui, galerinha. Temática importante. A Revolução Industrial, nós já vimos a primeira. Olha aí a primeira, ó. Olha a primeira. Nós já vimos ela, olha. Ela é exclusiva da Inglaterra. Belezinha? Ela é no final do século XVIII. Importante que foi a máquina a vapor, a fiandeira, lembra? De fiar. E depois as ferrovias, lembra? A energia era o carvão vegetal, carvão mineral. A matéria-prima, lã, primeiro das ovelhas, depois o algodão e muita disponibilidade de metal. E aí foi a transição manufatura-fábrica. Manufatura-fábrica. Nós estamos na segunda. O cenário que eu estou descrevendo para você é da segunda. Ó. E a segunda vai mais ou menos de 1850, 40, é além da Europa, olha a novidade, os Estados Unidos e o Japão. A eletricidade, opa, o aço, a borracha, automóvel, o avião, o rádio. A energia agora não é só o carvão mineral, agora o petróleo, o motor a combustão, a invenção de o motor não mais funcionar com a força a vapor, mas a combustão, com a combustão interna, a fundição do aço, que é descarbonizar o ferro, e novas tecnologias, novas formas de comunicação, telégrafo, telefone. Tem autor que diz que nós temos ainda uma quarta, viu? Mas eu estou colocando aí para você a terceira. A terceira. Que vem até a atualidade, ó. A nanotecnologia, as energias eólica, solar. Eu digo que daqui uns 30 anos, a maioria dos automóveis, o motor vai ser, os novos automóveis, o motor vai ser elétrico, talvez ainda conjugado com motor a combustão. Eu sei que o planeta vai agradecer sobremaneira. E eu sei que a indústria petrolífera deve estar ficando doida, porque a médio e longo prazo há uma tendência de o motor elétrico substituir o motor a combustão, com certeza. São novas tecnologias, internet, satélite, fibra ótica. Olha o exemplo da vacina contra a Covid. Olha como a química, a biologia, a bioquímica e o setor de farmácia ligado à indústria
dão resposta tão rapidamente, né? Esse cenário da Covid, a gente viu como a resposta foi muito, muito rápida. Nilton, mas deixa aí R$ 1 para a galerinha fazer o print. Beleza, meu amigo Nilton. Beleza, rapaz. Autoridade. Cadê galerinha de. Cadê galerinha de. Palmeira, rapaz? Cadê galerinha de Palmeira? Vou passar aqui, ó. Aqui a concentração dos grandes monopólios. Concentração dos grandes monopólios. Olha, eu sei que aqui mais recente dá para você entender o que é um cartel. Porque quando você vê, por exemplo, no setor de postos de combustível, às vezes as empresas fazem um acordão entre elas para manter o mesmo preço, a mesma margem de lucros e evitar uma concorrência desleal entre eles, forçando que o preço caia para baixo. Forçando que o preço caia para baixo. Isso é cartelizar. Cartelização. Cartelização. De boa? Holding é uma empresa cabeça, geralmente é um escritório que, vamos dizer, controla várias outras subsidiárias. Holding. E trust é a fusão de várias empresas de um mesmo ramo. Geralmente eles dominam todas as etapas produtivas. Aqui no Brasil teve um período que a gente tinha, claro, a Petrobras, que era uma espécie de truste, porque dominava desde o refino, a prospecção, refino, até a venda final com os postos BR. Mas o exemplo clássico era a Standard Oil, do grupo Rockefeller, dono da Esso, da Texaco, da Shell. Eles dominavam só 80% do mercado de petróleo dos Estados Unidos. Aí é que era um monopólio, viu? Aí é que era um monopólio. E não é um monopólio do Estado. É um monopólio de empresas privadas. Notadamente, às vezes, quando surge uma pequena que não consegue concorrer, ela é engolida. Como eu lhe dei um exemplo aí, com a Coca-Cola comprando o Guaraná Jesus. De novo, a Coca-Cola comprando o Guaraná Jesus. Tchananana. Tchananana. Vamos lá, galerinha. Vou passar aí, ó. Vou passar aí. A galerinha tá longe hoje. Olhe para você comparar. A primeira forma de colonização foi no continente americano. Agora é Ásia e África, principalmente. Ásia e África. Naquela época, eles vieram buscar garantir um mercado consumidor para as bugigangas europeias e principalmente que a gente fosse fornecedor de gêneros primários. Naquela época, açúcar, algodão, cacau. E eles iam expandir a fé cristã na catequese. Aqui é a famosa catequese. Catequese. Agora o cenário é outro, ó, porque são outros continentes, são outros grupos envolvidos, e a ideia é
garantiam um mercado para a produção industrial. Veja que na época do Brasil não era indústria, viu? E as áreas fornecedoras daqueles produtos que eu lhe disse, que a indústria lá na Europa está precisando. Agora eles vêm com a ideia de levar o modelo de civilização aos povos considerados inferiores. Tio, mas o Portuga, que veio para o Brasil, ele também se interpretava como sendo superior aos índios. E, notadamente, ele achava que também estava levando o modelo de civilização aos povos inferiores, que seriam os índios. É vero, é verdade. Você está certíssimo, viu? Belezinha? Belezinha de Creusa. Olha o velho colonialismo, a bota do colono europeu. A ideia de realizar catequese. Aí é a primeira fase da colonização. Para a gente ir para a questãozinha, viu? Dá para a gente fazer umas duas questõezinhas antes de bater a campa, né? Vai bater a campa para aquele intervalo de 2 minutinhos, né? 3 minutinhos. Tcharanana, tcharanana. Vamos lá, vamos lá. Com a publicação do livro do economista inglês Robson, Imperialismo, um estudo, difundiu-se o significado moderno da expressão imperialismo, que passou a ser entendido como, dois pontos, interroga, e R$1 na tela. Ok, galerinha, ok. Vamos lá. Ele quer saber imperialismo. Foi um esforço despendido pelas economias centrais no sentido de promover as economias periféricas? Nunca. A condição prévia e necessária ao incremento do desenvolvimento industrial dos países capitalistas? Não, é uma consequência do desenvolvimento industrial e não a condição para o incremento do desenvolvimento industrial. Foi um acordo entre as potências capitalistas visando dividir de forma pacífica os mercados? Não. Apesar de que a gente vai ver que vai haver uma divisão, mas não foi um acordo. É uma expansão econômica e política em escala mundial? É sim. Das economias capitalistas? É sim. Industrializadas? É sim. É a letra D de dado, ó. Na fase monopolista. Tem o que monopólio? Os cartéis, as holdings, os trusts. O fardo do homem branco em empreendimento europeu procurando expandir a civilização africana? Não, galerinha. Letra D de danado na questão number 1 da USP. Da USP. É, galerinha, da USP. No início do século... Vai bater, né, Niltomar? Eu vou deixar a questão 2 para quando a gente voltar do nosso lindo intervalo, aquele intervalo de 2 minutos. Vai aquele intervalozinho de 2, 3 minutinhos e a gente volta já já com a temática sobre imperialismo.